Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre paisagem, as transformações no planeta Terra. Paisagem. O que é paisagem? Tudo que está à nossa volta faz parte da paisagem, o que é visível além da forma, as cores, odores, sons, etc. A paisagem é responsável por registrar vários aspectos representativos da sociedade. Nesse sentido, o conceito de paisagem amplia-se na medida em que não se limita a uma divisão geográfica. As transformações no planeta Terra. O planeta Terra está em constante transformação, desde sua formação há 4,56 bilhões de anos. Processos geológicos internos e externos alteram continuamente a aparência da Terra. Veja na imagem onde nós temos a evolução da Terra, né, há 225 milhões de anos atrás até os dias atuais, né, os dias de hoje. O movimento das placas, ou o movimento das placas tectônicas. O que são placas tectônicas? São grandes blocos rochosos que compõem a Terra e que se movimentam de forma lenta e contínua. A Terra divide-se em 52 placas tectônicas, 14 principais e 58 menores. Então, a movimentação das placas resulta na formação de montanhas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Por que as placas movimentam? Os movimentos ocorrem em virtude das altas temperaturas no interior do planeta. Os movimentos das placas podem ser laterais, de afastamento ou de colisão. Limite das placas tectônicas. Corresponde às formas de encontro entre as placas e podem ser divergentes, as placas afastam-se, convergentes, as placas chocam-se, ou transformantes, as placas deslizam uma em relação à outra. Então, tipos de placas. Existem as placas continentais, as placas oceânicas e as placas oceânicas e continentais, né? Juntas, assim, uma placa, sendo que ela é oceânica e continental ao mesmo tempo. Então, nós temos na imagem como acontece esse movimento dessas placas, né? Transformantes, as placas, elas são dobráveis, né? E uma fica ao lado da outra, fazendo um movimento de vai e vem, e isso provoca o abalo sísmico, né? O terremoto, o vulcanismo, entre outras coisas. Tem as divergentes, que elas se afastam uma da outra, e tem as convergentes, que uma choca-se com a outra, e ao chocar-se, elas provocam esses abalos sísmicos, terremotos, né? O processo de vulcanismo, entre outros. Principais placas litosféricas, ou principais placas tectônicas. Então, nós temos a placa americana, a placa do Pacífico, a placa antártica, a placa indo-australiana, a placa euroasiática e a placa africana. Então, as consequências das áreas de encontro das placas é o vulcanismo, terremoto e orogênese. Na imagem ao lado, vocês podem ver as placas tectônicas, né, como elas são divididas. As principais e também as secundárias. Terremotos. O terremoto ou sismo são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra, causados por choque subterrâneo de placas rochosas da crosta terrestre a 300 metros abaixo do solo. Na imagem abaixo nós temos o exemplo desse terremoto, né, onde os movimentos das placas, as placas se afastam, né, ou deslizam entre elas cerca de 2 centímetros ao ano. Então, nesse caso, acontece o terremoto. E aí as ondas primárias, as ondas secundárias atingem a superfície, que é o epicentro. E com isso pode ter a modificação do relevo, ou inclusive destruição de cidades, de países, entre outros. Como aconteceu, por exemplo, no Haiti, que foi destruído todo o país. 3 tipos de movimento, né? A placa tem 3 tipos de movimento. Os terremotos são resultado da interação das placas. Então, as placas convergentes, quando as placas convergem, uma delas mergulha sobre a outra. A convergência pode transformar significativamente o relevo. Isso ocorre, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, onde a placa sul-americana sobrepõe-se à de Nazca. Placas divergentes, quando as placas afastam-se uma da outra. São chamadas de divergentes, é o que ocorre, por exemplo, entre as placas sul-americana e africana no Oceano Atlântico.
E as placas transformantes. As placas deslocam-se lateralmente. O atrito entre elas causa, periodicamente, grandes terremotos. Um bom exemplo é a falha de San Andreas, na Califórnia. Vulcanismo. O vulcanismo é um fenômeno geológico natural determinado pelas atividades vulcânicas. O processo de vulcanismo ocorre por meio da alta pressão e temperatura presente no interior da Terra, onde a expulsão do magma, lava, cinzas, gases, poeira, vapor d'água e de outros materiais piroclastos para a superfície. A imagem abaixo eu tenho um vulcão em erupção e ao lado eu tenho um exemplo de como acontece esse vulcanismo, né? Então eu tenho o material magmático dentro da Terra, né? A câmara magmática, o magma, temos a chaminé, o piroclastos, né? Que é aquilo que sai de dentro do vulcão, poeira, gases, vapor d'água e o magma. A chaminé secundária, que também é uma forma de liberar essa pressão grande dentro do planeta, né, dentro da Terra. Tem a cratera, o cone, onde vai sair esse material, né, magmático, e a lava, que é as rochas derretidas em alta temperatura. Basicamente isso. Então, essa explosão ela vai ser determinada pela quantidade de silício que tem dentro do vulcão. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, paisagem, as transformações no planeta Terra, onde nós estudamos paisagem, os movimentos das placas, principais placas litosféricas, terremotos e vulcanismo. O planeta está em constante modificações desde sua formação e as placas tectônicas ou placas litosféricas são blocos rochosos que compõem a Terra e que se movimentam de forma lenta e contínua. O terremoto ou sismos são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra, causados por choques subterrâneos de placas rochosas da crosta terrestre a 300 metros abaixo do Sol. O vulcanismo é um fenômeno geológico natural determinado pelas atividades vulcânicas e o processo de vulcanismo ocorre por meio da alta pressão e temperatura presente no interior da Terra, onde há a expulsão do magma, que é a lava, cinzas, gases, poeiras, vapor d'água e outros materiais piroclastos para a superfície. Então é isso, turma, nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um beijo.